Trevor Henderson. Trevor Henderson é um artista canadense que ganhou notoriedade por suas criações de terror, que ele compartilha principalmente nas redes sociais. Seu estilo é marcado por uma mistura de fotografia e desenho, onde ele insere suas criações monstruosas em cenários reais, aumentando o impacto e o realismo das suas obras. Aparência do Cartoon Cat. Cartoon Cat é uma figura que lembra os personagens do desenho animado da Era de Ouro da animação, mas com um toque sinistro. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre sua aparência. Corpo. Seu corpo é inteiramente negro, sem muitos detalhes visíveis, o que contribui para sua áurea misteriosa e assustadora. Rosto. Ele possui um rosto grande e expressivo, com olhos brancos enormes e um sorriso extremamente largo, cheio de dentes afiados. Proporções e movimentos. Cartoon Cat pode alterar suas proporções e movimento de maneira quase sobrenatural, esticando seus membros e torso de formas impossíveis, o que o torna mais perturbador. Características e comportamento. Habilidade e transformação. Uma das características mais aterrorizantes de Cartoon Cat é a sua habilidade de transformar e esticar seu corpo de maneira grotescas. Isso torna imprevisível e difícil de escapar. O comportamento dele é frequentemente tratado como extremamente hostil e perigoso. As histórias e relatos sugerem que ele persegue e ataque aqueles que cruzam seu território ou cruzam seu caminho. Ambientes associados. Cartoon Cat é frequentemente visto em locais abandonados, como fábricas, armazéns, edifícios em ruínas. Esses cenários contribuem para a atmosfera de horror e isolamento associada a ele. Histórias e relatos. As histórias sobre Cartoon Cat são geralmente fragmentárias e cheias de mistério, o que aumenta sua lenda urbana. Avistamentos. Muitas das imagens de Trevor Henderson mostram Cartoon Cat em locais sombrios e desolados, muitas vezes espreitando ou observando de longe antes de atacar. Creepypasta e fanfics. A comunidade online rapidamente adotou Cartoon Cat, criando suas próprias histórias e teorias sobre a origem e os poderes da criatura. Isso ajudou a expandir mitologia em torno dele, com relatos de encontros assustadores e teorias sobre sua verdadeira natureza. Influência e cultural. Cartoon Cat tornou-se uma figura icônica no gênero de terror da internet. Fan art. Muitos fãs de horror e artistas criaram suas próprias interpretações de Cartoon Cat, aumentando sua presença na cultura pop. Vídeos e jogos. Além de imagens e histórias, Cartoon Cat inspirou uma série de vídeos no YouTube, incluindo animações e gameplay de jogos de terror, onde ele é o antagonista. Mercadorias. A popularidade do personagem também levou à criação de mercadorias como camisetas e brinquedos que destacam seu design perturbador. Influências e referências. Desenhos animados clássicos, como mencionado a página de Cartoon Cat, é inspirado em personagens de desenho animado dos anos 1930, como Felix the Cat e os primeiros desenhos do Mickey Mouse. No entanto, Henderson subverte essa estética para criar uma figura de puro terror. Horror Lovecraftiano. O mistério e a indizível natureza do Cartoon Cat lembram elementos do horror Lovecraftiano, onde o desconhecido e incompreensível estão centrais para o medo. Trevor Henderson conseguiu criar com o Cartoon Cat uma figura que combina nostalgia com o terror moderno, utilizando elementos visuais familiares para induzir um senso de desconforto e medo profundo. Isso faz dele um personagem inesquecível, um exemplo notável do poder do storytelling no gênero do terror.
Trevor Henderson é um artista e ilustrador canadense conhecido por suas criações de terror, que vocês já sabem. Vida e carreira. Origem. Trevor Henderson é originário do Canadá. Sua paixão pelo horror e pelo desenho começou desde jovem, influenciando por filmes, livros, história de terror, educação. Ele estudou artes visuais e se especializou em ilustração. Isso lhe proporcionou as habilidades técnicas para desenvolver suas criações únicas. Influências. Henderson cita influências diversas que vão desde filmes de terror clássicos e modernos até artistas de horror icônicos como Stephanie Garmel, conhecido por suas ilustrações para a série de livros Scary Stories, do Ten e The Dark. Estilo e técnica. Fotomontagem. Trevor é conhecido por usar técnica de fotomontagem. Ele combina fotografia de locais reais com desenho de criaturas horripilantes, criando uma ilusão de que esses monstros existem no mundo real. Atmosfera. Suas obras frequentemente apresentam uma atmosfera sombria e desolada, com iluminação e efeitos que aumentam o senso de terror e mistério. Criaturas. As criaturas que Trevor cria são variadas, mas todas têm um elemento perturbador. Elas vão desde monstros gigantescos a figuras mais sutis e sinistras como Cartocat. Personagens notáveis. Além do Cartocat, Henderson criou várias figuras que se tornaram populares. Sally Hand, cabeça de sirene, uma figura alta, esquelética, com sirenes no lugar da cabeça, que emite sons perturbadores para atrair suas vítimas. Longhouse, uma criatura com pescoço extremamente longo, lembrando a estrutura óssea de um cavalo, mas com características fantasmagóricas. The Bridge Worm, o verme de ponte, uma criatura que se esconde sob pontes e espreita suas vítimas com olhos enormes e corpo alongado. Popularidade na internet. Redes sociais. Trevor Henderson utiliza principalmente o Twitter e o Instagram para compartilhar suas criações. Seus posts frequentemente se tornam virais, espalhando suas criações pelo mundo todo. Fandom. Sua popularidade gerou uma comunidade dedicada de fãs que criam suas próprias histórias, fan arts e até jogos baseados em suas criações. Colaborações. Trevor colaborou com outros artistas e criadores de conteúdo, ajudando a expandir ainda mais o alcance de suas criaturas no mundo do entretenimento. Impacto cultural. Memes e creepypastas. As criações de Henderson se tornaram materiais frequentes para memes e creepypastas, histórias curtas de terror que circularam na internet, jogos de terror. Várias de suas criações inspiraram jogos de terror independentes, onde os jogadores enfrentam as criaturas de Trevor em ambientes assustadores. Influência no gênero. Henderson ajudou a redefinir o gênero de horror na internet, combinando elementos clássicos com uma abordagem moderna e interativa. Trevor Henderson continua a criar novas criaturas e histórias, contribuindo significativamente para o gênero de terror, com sua visão única, estilo inconfundível, sua habilidade de transformar o cotidiano em algo aterrorizante e sua capacidade de envolver o público com suas criações garante que ele permaneça uma figura central no horror contemporâneo.